Olá, o JR Entrevista começa agora. O nosso convidado de hoje é o ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marco Jorge. Ele é secretário de Fazenda de Roraima. Seja muito bem-vindo novamente aqui ao JR Entrevista. Eu gostaria de começar o programa falando de uma pauta que está sendo discutida nessa última segunda-feira no Congresso Nacional, que é a questão da privatização da Eletrobras. O senhor que já foi aí ministro da Indústria e do Comércio Exterior, como que o senhor vê essa mudança, né, da Eletrobras saindo do comando estatal para o comando privado? Tiago, Renata, a satisfação é minha de poder estar aqui mais uma vez. Acho que é uma pauta estratégica importante para o país nós avançarmos na privatização das nossas estatais e atração de investimentos para o Brasil. É fundamental que nós possamos ter mais eficiência na prestação de serviços públicos e possamos também fazer essa desmobilização de ativos que possam estar atraindo divisas para o mercado e que nós possamos também dar mais eficiência em termos de serviço público. Então, de fato, considero uma vitória do núcleo econômico do governo federal, que trabalhou, pelo que pude acompanhar, fortemente em uma aprovação que foi ali muito apertada, né? Inclusive no Senado. Agora, em específico para a região norte, qual vai ser o impacto aí dessa privatização da Eletrobras? No texto da privatização, inclusive, teve o cuidado do senador Messias Jesus de colocar uma emenda que assegure a continuidade das obras do Linhão de Tucuruí. Há uma discussão muito forte em relação especificamente ao estado de Roraima, que é o único estado do país que não está interligado ao SIM, ao Sistema Interligado Nacional. Então, quando da votação do texto do Senado, foi apresentada essa emenda pelo senador Messias Jesus e a emenda foi aprovada, o que vai assegurar essa integração na região norte, que deverá ter também ali outros investimentos e outras ações, inclusive com cuidado do Ministério de Minas e Energia, para que nós possamos estar gerando energia mais sustentável, ambientalmente correta, coincidindo com esses investimentos privados que poderão, sim, estar impactando mais positivamente na nossa matriz energética, o que é fundamental para a atração de investimentos. Essa questão da ligação de Roraima com o sistema nacional, né, de linhas de transmissão, sempre foi um assunto muito debatido por várias vezes. Teve que se ligar lá às termoelétricas numa maior quantidade, né, por falta dessa interligação com o sistema nacional. Quais outros reflexos que vocês têm lá enquanto não ocorre essa interligação, essa integração com o sistema? Estamos queimando diesel no momento para manter o estado com fornecimento de energia. Veja que Roraima recebia energia da Venezuela, que foi descontinuada. Nós recebíamos energia do complexo de Guri, na Venezuela. E desde março de 2019, esse fornecimento foi interrompido. O governo federal, através de uma portaria, no final de 2018, a portaria 512, para ser mais preciso, lançou um leilão de sistema isolado em Roraima, que está sendo concluído agora e começará a funcionar a partir desse segundo semestre de 2021. Também com termoelétricas. Também com termoelétricas, com uma diferença. Parte com gás natural que estará sendo explorado no Amazonas, no município de Silves. E outra parte de biodiesel, através da planta da palma, né, da palmeira ali do Dendê, e também de biomassa que estará sendo gerada lá no estado de Roraima. Desta maneira, portanto, com fontes menos impactantes do que a que nós temos hoje no estado. Agora, tiveram algumas discussões aí, muitos jabutis nessa MP da Eletrobras. O Linhão é um jabuti? Olha, o Linhão é uma necessidade estratégica do estado, né? No momento em que se discute a privatização da Eletrobras, que fazia parte, inclusive, ali do empreendimento, é fundamental que se assegure a continuidade dos projetos estratégicos do Brasil. Sob esse ponto de vista, eu não considero um jabuti. Bom, vamos falar agora de reforma tributária. O senhor é secretário de Fazenda do estado de Roraima e a gente tem aí em discussão a possibilidade, né, de uma reforma tributária. Muito se fala na unificação de tributos, já que esse é um tema muito polêmico e existe uma divergência entre estados, municípios e a União que não querem unificar todos os tributos. Por exemplo, de competência dos estados é o ICMS e dos municípios o Imposto sobre Serviços, o ISS. Como que o senhor vê essa discussão? Por que está
tão difícil de se caminhar com essa reforma tributária? A discussão de tributos no Brasil, de fato, é muito complexa, né? Agora, é fato que nós precisamos convergir para uma simplificação mais abrangente. O ideal é que nós tenhamos uma reforma tributária mais ampla, que se coloque o ICMS, o ISS dentro dessa reforma e possamos construir esse imposto único que tenha um caráter de assegurar os recursos necessários para os entes subnacionais e também para a União, e principalmente que possa ali estimular os investidores, que nós possamos trazer mais dividendos para o país. Nós já temos uma convergência dos estados, há uma carta assinada pelo CONFCEFAS, que é o Comitê de Secretários Estaduais da Fazenda, que tem também a chancela da Confederação Nacional dos Municípios. Essa carta foi endereçada ao Congresso Nacional há em torno de 60 dias, aproximadamente, pelo presidente Rafael, que é o nosso secretário do Piauí, e onde nós estamos dizendo que nós queremos, que é fundamental para o país, que nós tenhamos uma reforma mais ampla, que dê essa condição de nós termos uma simplificação de fato para que os investidores, para que o cidadão sinta ali também os reflexos e os benefícios de você ter uma tributação mais justa. Agora, alguns governadores têm dito que essa reforma tributária, que não vê um empenho do governo nessa reforma tributária, justamente também porque a gente está chegando ali perto de eleição e falar em tributo sempre é uma coisa meio espinhosa. O senhor vê dessa maneira, está faltando empenho por parte do governo federal? Eu penso que falta uma convergência de posições entre estados, municípios e o governo federal para que nós possamos enfrentar esse problema que eu considero estrutural, inclusive, para o nosso país. Veja que a reforma da Previdência foi bastante discutida no governo Temer, conseguimos entrar no governo Bolsonaro com a reforma necessária, não é, para o governo federal e também para o país, e é importante também que nós tenhamos o mesmo peso na agenda tributária. Veja que nós tivemos agora recente a divulgação dos dados do Doing Business subnacional, o relatório de ambiente de negócios do Banco Mundial. O Brasil está na 124ª posição de 190 economias do mundo. E o maior peso dos indicadores desse relatório é justamente o tempo para recolhimento de tributos e o peso que isso tem para o empreendedor. Então, além dos impactos para o cidadão, de termos aí uma tributação mais equilibrada, mais justa, que possa induzir mais economia e, portanto, atrair mais divisas, é também fundamental para um país que quer superar os impactos da pandemia da Covid-2019, que nós possamos avançar na agenda tributária. Até porque são leis em cada estado, lei federal, leis municipais, né? É uma loucura a questão de pagar tributos no país. Mas como que o senhor vê essa discussão? O senhor que tem experiência nos estados e tem experiência aqui em Brasília também, como que o senhor vê? O senhor acha que há possibilidade de se avançar nessa reforma tributária? A gente fala de reforma tributária há 2 décadas no país e ela nunca avança. O senhor vê possibilidade de avanço? Eu penso e em quais pontos também o senhor vê possibilidade? Eu penso que o que se está discutindo mais fortemente agora é o chamado fatiamento, que não vai resolver o problema como um todo, não é? Você vai resolver ali o problema de PIS e COFINS, vai colocar o chamado imposto por fora para dentro, a tributação vai ficar a mesma. Mas facilita a aprovação, né? Facilita a aprovação e se faz uma sinalização para o mercado. Então, é um pequeno avanço? Mas distante daquilo que o país precisa, que o cidadão precisa, que nós precisamos para termos uma agenda de melhoria efetiva do ambiente de negócios de pé. Os estados têm sinalizado numa posição de que, se nós não pudermos avançar com a reforma tributária ampla, que as unidades da federação também continuem fazendo a sua parte. Um pedaço dessa agenda que não estava andando nos 2 últimos anos com a expectativa da reforma tributária ampla poderá ser retomada, como o ITCMD, que é o imposto ali que tributa patrimônio, né? Principalmente é conhecido quando há ali uma divisão de herança, né? E que São Paulo é 1/3 dessa discussão, se tem discutido bastante a questão, inclusive, da repatriação de divisas desse imposto.
O próprio ICMS, que está muito em voga, não é? E muita gente questiona, será que a tributação que nós temos hoje em dia sobre combustíveis, ela é uma tributação justa? O que se pretendia com a reforma é justamente você acabar com essas assimetrias e fazer uma compensação, onde você possa, sem ferir a lei de responsabilidade fiscal, fazer os ajustes necessários. Se não for possível avançar na ampla, sou um dos que tem defendido que nós possamos avançar com a reforma a nível dos entes subnacionais. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Então, eu insisto ainda na pergunta da reforma tributária. O senhor teme que seja feita uma reforma, então, só por cima, ali, aquela reforma cosmética que não aprofunda? Eu, inclusive, afirmo que estamos caminhando para isso neste momento. Bom, vamos falar agora de reforma administrativa. O senhor, como secretário de Fazenda, também deve sentir os efeitos do peso do serviço público sobre a folha de pagamento e sobre a arrecadação lá do estado do senhor. Mas a gente tem discutido uma reforma administrativa, principalmente aqui do Executivo Federal. O senhor vê que é necessária mesmo essa reforma administrativa, mesmo que seja para os futuros servidores, ou o governo deveria atacar em outras prioridades? Olha, é fato que nós precisamos melhorar a nossa burocracia, que nós precisamos avançar em governança, precisamos avançar, inclusive, na meritocracia, no serviço público como um todo, não apenas no Executivo Federal. Agora, também sou da opinião de que nós precisamos assegurar, não é, aqueles que já estão no serviço público através das regras atuais, mas que dentro do que tem colocado aí o núcleo econômico do governo federal, me parece ser importante avançar com a reforma administrativa. No âmbito do nosso estado, veja que quando retorno para Roraima, saí aqui do Ministério, fui para um estado que estava saindo de uma intervenção federal plena no Executivo, né, com todos os indicadores de gasto com pessoal, desequilíbrio das contas públicas. O governador Denário, de fato, enfrentou uma missão para poucos, né? Uma missão árdua ali naquele momento. Mas que, através da contenção dos gastos, né, dos trabalhos empreendidos ali, tanto pelo núcleo econômico como também pelos secretários das setoriais diversas, nós conseguimos avançar para um cenário bem interessante em relação ao que nós tínhamos lá no início do governo. Figuramos agora no indicador McKinsey de liberdade econômica como o estado com maior liberdade econômica, em primeiro lugar. Saiu do Doing Business subnacional. Pela primeira vez o Banco Mundial faz uma avaliação dos estados. Em terceiro lugar, empatado com Minas, ali que ficou na segunda posição. Ou seja, o retrato do que está sendo feito em termos de ambiente de negócio. Gasto com pessoal 34% da nossa receita corrente líquida. Avançamos em arrecadação sem aumento de tributos. O estado que mais cresceu a arrecadação de ICMS em 2019, 27%, entre vários outros indicadores que eu poderia aqui estar colocando. Mas por que eu estou dizendo isso? Nós o fizemos sem necessariamente fazermos uma reforma administrativa naquele primeiro momento, mas numa realidade da ponta, em um estado em que 46% do PIB, praticamente a metade, é administração pública. Então, é importante dar uma olhada nos dados que estão sendo apresentados pelo Ministério da Economia para verificarmos ali o impacto real, né, para a economia daquilo que está sendo proposto. Agora, o presidente da Câmara afirmou que vai determinar ali um marco temporal para poder não ferir os direitos que já foram adquiridos pelos servidores. O senhor acha isso importante também? É importante, é fundamental. Não se pode mudar a regra do jogo com o jogo já sendo jogado, né? Então, se os servidores entraram com as regras atuais, daqui para diante se vai mudar a regra, que os próximos que venham entrar no serviço público já saibam quais serão as regras. Estou falando como um servidor vocacionado sem vínculo efetivo. Eu nunca prestei concurso público, eu faço o meu papel no serviço público sempre porque acredito no impacto positivo que as políticas públicas podem gerar. Em Roraima, qual que é o peso da folha de pagamento? 34% da nossa receita corrente líquida é o gasto com pessoal.
Bom, então vocês estão respeitando a lei de responsabilidade fiscal, que são 50%, 56%? Não, 44%. Você tem o limite 44. de alerta prudencial e aí você só estoura ali a partir dos 49%. Bom, aí então tem uma margem para vocês trabalharem dentro dos estados, né? Como que você vê estados que chegam a 80% da arrecadação gastando com o pessoal? Como que você vê esse tipo de situação? Tem que apertar o cinto e fazer o dever de casa. Quando nós assumimos o Estado, o Roraima estava com 64% de gasto com o pessoal. Então, tem que se fazer uma análise ali de cenário e verificar de que maneira vai se conter, né, os gastos, não se pode ampliar. E, aliás, nós estamos, inclusive, impedidos agora por força da Lei Complementar 173, por conta da pandemia. Mas tem que agir. Acima desse percentual, como estava aí 64%, fica difícil de você manter os outros serviços públicos. Como que fica a balança, como que fica equilibrar uma conta dessa? Pois é. Primeiro, tem que buscar fontes de receita, reduzir custos ali não essenciais, tentar focar em investimentos que vai puxar a arrecadação, mas também vai gerar emprego e renda. Isso faz a economia girar. Então, são ações que, de fato, você tem toda a razão, tem que estar mais focadas em investimento. Agora, isso não quer dizer que não haja valorização do servidor público. É importante a meritocracia, reafirmo, é importante que haja também esse diálogo permanente com quem deixa a burocracia de pé. Porque se o Estado funciona, é porque tem servidores. Muito obrigado. O JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a crise humanitária dos refugiados venezuelanos em Roraima. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista e com a gente hoje está o ex-ministro Marcos Jorge. Em relação aos refugiados da Venezuela, Roraima recebeu um grande número aí de refugiados. Como é que ficou essa situação, principalmente agora em relação à pandemia? A gente tentando conter uma pandemia, ainda tem uma crise humanitária, principalmente no estado de Roraima. Desafio enorme, porque... Veja, um estado com a população pequena, 630 mil habitantes, recebe, falando aqui de dados oficiais do IBGE, 57 mil residentes, fora os transeuntes, aqueles imigrantes que não ficam fixos ali no estado. É um peso muito grande para um estado pequeno e pobre. Nós crescemos em termos de população, em 10 anos, o que nós cresceríamos, chegaríamos a 628 mil habitantes, crescemos em 2 anos. Então, foi o maior crescimento populacional dentre as unidades da federação. Em termos de planejamento, você entregar serviços públicos que estavam projetados para uma década em um prazo curtíssimo, exige ali um esforço muito grande do poder público. Agora, com muita dedicação, né, tem se procurado, e com cooperação, inclusive, o próprio governo federal também atuou com a Operação Acolhida, ainda está presente. Municípios e o Estado têm se procurado reduzir esses impactos para a população e para os próprios imigrantes. E como que está a situação lá neste momento, principalmente com a crise sanitária da pandemia, como a Renata já citou? Como que está a situação lá agora? Olha, nós estamos avançando com a vacinação. A capital Boa Vista, nesta semana, já está vacinando 43 anos acima. Temos municípios no interior, como Bonfim, que faz fronteira com a Guiana, que já está vacinando 18 anos acima, sem comorbidades. Normandia e Iramutã, que são municípios indígenas, também estão avançando largamente, e mesmo Pacaraima, lá na fronteira. Então, na medida em que a vacinação avança, a impressão que nós temos é de estabilidade, tendendo a recuo dos casos com agravamento de Covid. Agora, a vacinação também está sendo feita para os venezuelanos, os residentes no Brasil, os que vêm para o Brasil ou não? Como é que está? Também os venezuelanos são atendidos pelo poder público desde a entrada, né, quando passam pelo filtro ali do próprio governo federal na fronteira. Então, eles têm abrigo, eles têm alimentação, eles têm os serviços básicos de saúde e são atendidos. E a ideia é continuar atendendo eles? A ideia é continuar atendendo. Né? Nós temos casos, inclusive, de empresas que estão instaladas já no interior, falamos de energia ainda há pouco, como uma empresa de energia no município de Baliza, onde mais de 20% dos seus funcionários são imigrantes venezuelanos, então já estão integrados na sociedade
e nós temos aí todo o serviço que é prestado ao cidadão brasileiro também é prestado ao imigrante residente, e também os que estão em trânsito são atendidos pela Operação Acolhida. Vamos falar um pouquinho de questões ambientais. O senhor foi ministro da Indústria e do Comércio Exterior e a gente vem recebendo aí críticas internacionais por conta da nossa política ambiental. Como que o senhor vê esse tipo de crítica? O senhor entende que é mais pressão ou os números estão aí mostrando que a gente precisa fazer o dever de casa e conter aí o desmatamento ilegal? A impressão que eu tenho é de muita responsabilidade das nossas indústrias, não é? Tenho dialogado com a CNI, inclusive, tenho visto vários projetos muito ambiciosos em termos de impacto ambiental reduzido. Aliás, toda a indústria que está evoluindo para o 4.0, ou seja, para a automação através de inteligência artificial, tem tido esse cuidado de nós termos ali esses compromissos até internacionais cumpridos, com base no que eu tenho visto com relação à pressão de fora. Temos o acordo Mercosul-União Europeia, que é um acordo que se espera de há muito, mas que há reticência de pelo menos 2 países da União Europeia com relação aos nossos produtos agrícolas, que são muito competitivos. Vejo de parte da França uma preocupação maior que os demais membros da União Europeia, que tem, obviamente, muito... Agora eu posso falar isso, uma vez que eu não estou mais à frente do Ministério, mas tem muito cuidado com os nossos produtos agrícolas entrando no mercado europeu mais competitivos. Então, há alguma coisa para se melhorar, né, em termos de política ambiental no país? Com certeza. Precisa melhorar um pouco da retórica também. Mas é fato também que há pressão por interesse comercial. Agora, o senhor foi membro efetivo do Conselho Fiscal do BNDES. Como é que o banco ajuda a região amazônica especificamente? Bom, nós temos um foco mais forte agora do BNDES, desde 2017, diria, para menores empreendimentos, né? O banco agora também atende ali pequenos e médios empreendedores, saiu daquele foco dos grandes players, né? Digamos ali, dos poucos e grandes empreendimentos que estavam sendo apoiados pelo BNDES. Há uma parcela do recurso do BNDES que entra através dos outros bancos oficiais para fomento de projetos de desenvolvimento da nossa região, e há também um interesse, pelo que pude conversar com o presidente Montesano recentemente, de apoiar os zoneamentos ecológicos econômicos, de poder aportar recursos também não reembolsáveis para a região amazônica. É o que nós esperamos que se suceda proximamente. Democratizar os recursos, né? Com certeza. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, a recuperação do crescimento brasileiro pós-pandemia. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui conosco hoje o ex-ministro Marcos Jorge. Vamos falar um pouquinho sobre pesca. O senhor já foi superintendente federal da pesca e da aquicultura, palavra difícil, mas é assim que se fala mesmo. O que o senhor acha que pode ser feito para desenvolver esse setor? Olha, algumas ações são fundamentais para o desenvolvimento da aquicultura no país. Uma delas é o acesso facilitado a crédito. Nós temos visto que há disponibilidade para custeio e investimento, mas ainda há uma burocracia a ser vencida. É fundamental que nós possamos desburocratizar cada vez mais o acesso ao crédito, porque muitas vezes o produtor, né, o dono de uma propriedade, tem dificuldades, principalmente na Amazônia, de comprovar o domínio da sua terra, né? Dificilmente você encontra uma propriedade titulada. Muitas vezes são poceiros aí, até centenários, mas é importante que nós possamos avançar nessa pauta dos financiamentos, que recurso é a primeira coisa, é fundamental para você desenvolver. Segundo, há um trabalho da nossa Embrapa importante. Nós temos a Embrapa Pesca e Aquicultura, especificamente sediada no Tocantins, no estado da Amazônia, da nossa região norte, e que tem feito trabalhos em toda a região. Que nós possamos ampliar esse trabalho, porque pesquisa caminha para e passo com o desenvolvimento de qualquer cadeia produtiva. E, por derradeiro, que nós possamos viabilizar cada vez mais o mercado para o nosso pescado, principalmente dos pescados da Amazônia, ali, o tambaqui, o pirarucu, que tem uma aceitação fortíssima fora do país,
mas que, obviamente, precisa de escala. Nós só vamos conseguir entrar mais forte em qualquer mercado a partir do momento que nós tivermos escala. Agora eu vou fazer uma pergunta de $1 milhão para o senhor. Quais os caminhos aí que o Brasil tenha que percorrer para que a gente retorne o crescimento econômico do país? Olha, essa é uma grande discussão, né, dentro e fora do país, mas com certeza precisa passar pela melhoria do ambiente de negócio. Eu estava dando uma olhada, momentos antes de vir para a entrevista, nós decrescemos em investimentos externos aqui no país. Nós caímos aí 66% em 2020 em relação a 2019. O México acaba de nos passar aqui na América Latina. A média da queda dos países em desenvolvimento foi de 8% por conta da pandemia, mas nós tivemos uma queda muito mais acentuada. O que desestimula os investidores? Ambiente de negócios. Então, reafirmo que nós devemos perseguir a reforma tributária mais ampla, fazermos o dever de casa, melhorarmos a nossa burocracia, o ambiente de negócio, para nos tornarmos mais amigáveis para os investimentos externos e também para incentivar os nossos investidores que já estão trabalhando no Brasil, que já estão investindo ali a sua vida e os seus recursos. Sem isso, nós não vamos conseguir avançar com mais vigor para a retomada do crescimento do Brasil. Teremos resultado positivo em 2021? Com certeza. Já temos aí as projeções, Boletim Focus, se fala aí em até a casa de 4% de retomada do PIB. Mas em relação ao ano anterior que tivemos queda. Nós precisamos ter uma rota de crescimento continuada. 21, 2022, 2023, olhar para frente e seguir aí numa ascendente continuada. E não apenas na recuperação em relação ao ano anterior. O senhor está esperançoso, então? Mantenho as esperanças, sou brasileiro. Hein? Tá, ok. Obrigada pela entrevista, até a próxima. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Secretário Marcos Jorge, muito obrigado pela presença aqui no JR Entrevista. O programa fica por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.